o desembargador Antônio Carlos Esteves, nosso poeta, que aqui no intervalo estava já estimulando uma pergunta. Qual é, querido poeta? Não, aqui a apresentação do projeto encanta a todos. Todos nós temos vontade de colaborar. Às vezes a gente não sabe como. Às vezes a gente não tem a iniciativa porque não sabe. Por exemplo, que o que nós estamos fazendo aqui faz parte de um projeto. Este programa, ouvinte, que é para você, que é para a gente se comunicar, ele é parte de uma revelação importante do seu direito. A cidadania, numa definição muito bonita, que me encanta, é o direito a ter direito. E nós, então, vamos dizer a você isso, que você tem direito. Bom, mas, objetivamente, dentro das nossas necessidades práticas, administrador, como é que as pessoas fazem para colaborar com os projetos, para colaborar com a atividade fim da organização? Excelente pergunta do nosso querido desembargador Antônio Carlos, e totalmente atrelada à questão da nossa pauta, que é superar as dificuldades econômicas para o terceiro setor seguir cumprindo, alimentando as políticas públicas. Eu acabei de citar no intervalo o importante papel da comunicação. Vocês não têm, eu imagino que vocês tenham noção desse processo, porque assim, nós temos tantas questões excepcionais, bacanas nas comunidades, nas favelas vizinhas, nesses entornos, que não tem essa oportunidade de vir à tona. Então, ser porta-voz dessas iniciativas nos traz grande orgulho, porque estar dentro desse processo, trabalhar a dinâmica, tem a parte burocrática, a organização tem que buscar o edital, tem que escrever, tem que cumprir regra, reclamam muitas vezes, porque a gente, além de repassar o recurso financeiro, obrigatoriamente, apesar de ser um recurso direto, tem as leis de incentivo, que as empresas não são diretamente responsáveis, mas a gente entende que ao pegar um projeto que a Márcia, por exemplo, toque, recebeu o recurso direto, cumpriu todas as etapas de acompanhamento, monitoramento, prestação de contas pela primeira vez no ano em 2015. Os projetos do bloco de 2014 foram auditados interna e externamente. Obviamente, a gente sempre tem pontos de melhorias para cumprir, porque ninguém é dono de todo saber, mas o grande legado é que as iniciativas, com todas as suas dificuldades, por muitas vezes a Márcia que inscreve, é a Márcia que varre, é a Márcia que dá aula de esporte, é a Márcia que tem que prestar conta, e ela não domina esse conhecimento. Então, a equipe do Instituto, junto com a equipe de responsabilidade social das empresas do grupo, tem o dever de estar de frente com a ponta, com os projetos apoiados, orientando, inclusive, o processo da prestação de contas, todo o processo legal. Por quê? Ao fazer isso, por mais que seja difícil, a gente entende que é um processo de capacitação continuada. Hoje a Márcia está comigo, amanhã eu não consigo mais, porque eu preciso oxigenar essa rede. Outra empresa tem essa chancela do Instituto Indepar, aquele projeto já passou por ali, já foi auditado, já prestou conta, foi monitorado, por menor que seja o espaço de tempo. Infelizmente, a gente tem uma vida curta com esses projetos, no máximo 15, 18 meses, alguns são de continuidade, sim, mas, assim, abre esse canal para os projetos irem buscar outras oportunidades. As universidades estão muito junto da gente. Eu vim exemplificando para o doutor Ciro que uma grande agonia que nos causava era, antigamente, tanto o Instituto Etos, não sei, vou basicamente dizer o que trata, ele conduz a questão da responsabilidade social nas empresas. E o grupo de institutos e fundações empresariais, que é o GIF, promoviam encontros no Rio de Janeiro, com uma série de atores. Isso foi deixando de ser realizado ao longo do tempo por questões próprias de cada instituição. Mas, dia 6 de abril passado, numa conversa super informal, por conta de uma pesquisa do investimento social privado, a gente deixou essa pauta. Vamos nos reunir, especialmente no cenário delicado que a gente se encontra, e vamos trabalhar conjuntamente. Então, essa é a importância dos atores conjuntos. Comunicação, academia, institutos empresariais, fundações e empresas se reuniram aqui no Flamengo, na sede no auditório do eFuturo, para uma conversa, nós chamamos roda de conversa. A ideia é fomentar a articulação desses parceiros para contribuirmos com a potencialização desses projetos. Nós vamos precisar, administradora, aqui, para completar este momento prático, objetivo, material, nós vamos precisar de saber, há um telefone, há um endereço,
endereço onde a pessoa possa, um e-mail, se a senhora pudesse mencioná-los aí, o telefone, o endereço, vagarosamente, para que as pessoas possam compreender e fazer um contato, né? Se a senhora pudesse. E também quais são os critérios que os projetos precisam preencher para se inscrever e receber o aporte financeiro necessário para o desenvolvimento desses projetos? Para pauta específica do investimento social privado, pode ser obtido mais informações em www.invepar. Vou soletrar I de índio, N de navio, V de Vitória, E de Eva, P de pai, A de amor, R de rua, .com.br. Na aba de responsabilidade social, vocês podem abrir a página do Instituto Invepar, que inclusive, em primeira mão, eu não tinha nem divulgado ainda para a imprensa, vocês são os primeiros a estarem recebendo essa nota. Esse programa é um programa de furo de reportagem, nós sempre somos especialistas nisso. Na verdade, a gente publicou ontem a lista dos projetos selecionados. Para deixar a curiosidade, está lá publicada a lista esse ano serão 46 iniciativas do Rio de Janeiro, projetos apoiados no Instituto Linha Amarela Metro Rio. Em São Paulo, a gente tem o corredor Raposo Tavares, que é com a CART. Em Salvador, a concessionária Litoral Norte. Então, assim, de alguma forma, a gente procura oxigenar essa rede, porque são muitas iniciativas que precisam de apoio. Então, a importância da comunicação a gente conseguir fomentar esse processo, e a ideia dessa roda de conversa que eu vinha tratando ontem é fazer um trabalho conjunto, é o que a gente chama de coworking. A mesma iniciativa que eu apoio, você apoia. Por que a gente não faz isso juntos? Porque tem gente boa na ponta fazendo, não precisa operar pelo outro. Então, a proposta desse encontro é trazer pautas desafiadoras da responsabilidade social, direitos e deveres, nesse grupo de empresas, institutos, fundações e academia. Enfim, a gente espera contar com a parceria de vocês também nas próximas rodas, com pautas específicas. Você falou em amor, e essa semana eu participei de uma comemoração de 20 anos do Instituto da Criança. O Instituto da Criança que nasceu para apoiar, ajudar uma mulher chamada Flor de Lis, que é uma pastora evangélica, e que na ocasião estava foragida da justiça com 32 crianças, que são filhas dela, porque ela as adotou. E falando em adoção, eu quero voltar a convidar a população, 9 horas da manhã, no próximo domingo, na praia de Copacabana, Avenida Atlântica, em defesa da Constituição e da democracia. Vamos lá, sob o comando do Furacão 2000, gritar que nós não queremos golpe, que nós queremos o respeito às instituições, o respeito ao voto popular. E também na praia de Copacabana, nós vamos colorir Copacabana com as cores do afeto no dia 22 de maio. Eu vou falar mais vezes dessa caminhada, a 7ª caminhada da adoção. Todo mundo que adotou, todo mundo que precisa de adotar, todo mundo que tem interesse em adotar, todo mundo que tem curiosidade em saber como é o processo de adoção. Essa caminhada ela é feita anualmente, ela vai sair do posto 6, em Copacabana, às 9 horas da manhã, domingo, dia 22 de maio, e ela é composta por crianças que foram adotadas, adultos que adotaram, e crianças que foram adotadas e já estão adotando novas crianças. Isso é um verdadeiro milagre e é bom que a população participe e vá colorir a praia de Copacabana com as cores do afeto. Esse é o convite da 7ª caminhada de adoção do Rio de Janeiro. Mas, Zilma, você falava aí dessa restrição, né, que é um dos critérios, de acolher nos projetos da Invepar apenas aquelas que estão no entorno da linha amarela, do metrô Rio, mas a pobreza maior está lá na Zona Oeste, e ninguém pensa nessa área da Zona Oeste, onde tantos são os talentos que precisam aflorar. A Invepar não pensa em estender um pouco mais esse guarda-chuva de apoio
atendendo também a população da Zona Oeste, da Zona Norte, esquecendo um pouco esse compromisso com a periferia das obras do metrô e da linha amarela. Eu já fiz esse questionamento uma vez à Vale do Rio Doce, que a Vale do Rio Doce, todos sabem que é uma das empresas mais ricas do Brasil e que tem muitos recursos. E eu falava, Vale, vocês estão aqui no Rio de Janeiro, eu não vejo vocês investirem nada aqui no Rio de Janeiro. E a resposta que eles deram era essa: não, nós investimos onde nós provocamos um impacto ambiental. Quando nós exploramos lá minério no interior de Belém do Pará, é lá que nós estamos investindo. E é verdade, eles têm muitos investimentos na área do impacto do trabalho da Vale. Mas pobres existem em todos os lugares. E se esse guarda-chuva se ampliar, o atendimento vai ser melhor e de mais qualidade. O que você acha disso, dessa proposta? Nosso grande desejo era ter braço suficiente para chegar em outros entornos. Mas, como a gente vinha falando anteriormente, há uma limitação financeira e pessoal. Não obstante a passagem desse recurso financeiro, as equipes das empresas, elas precisam se deslocar para esses entornos, porque elas estão sempre em articulação com essas pessoas. Então, existe uma limitação física, de logística, porque o quadro é mais enxuto. Então, a gente procura potencializar as ações, inclusive com o voluntariado de algumas empresas. Algumas ações específicas nesses entornos são mais potencializadas porque a gente tem um corpo técnico, a equipe de colaboradores atuando diretamente. Isso, obviamente, tem uma questão de tempo envolvida, de recurso financeiro. A gente, a princípio, tem focado nas áreas de entorno das operações, onde a gente consegue chegar e, mesmo assim, não dá conta de atender a crescente demanda que tem. Por isso que é importante que vocês falem dessa pauta, tragam outros parceiros, porque certamente tem empresas importantes na região da Zona Oeste que podem vir atrelar questões importantes. Em breve a gente vai ter a Via Rio operando, então assim, é uma outra empresa do grupo, certamente tem uma atuação mais presente por conta daquela região, mas infelizmente a gente tem uma limitação financeira, de tempo e de espaço, mas não deixa de ser um sonho. Vamos torcer para o metrô chegar lá em Santa Cruz, quem sabe, chegando em Santa Cruz o metrô, nós poderíamos ampliar esse guarda-chuva. Mas, Zildo, nós temos uma pergunta aqui do Celso Goulart, da Rede Jurídica TV, uma informação e uma pergunta. Nós lutamos contra as resistências, nós estamos querendo invadir o Degase. E vamos inaugurar um projeto chamado assim, Reflorestar. Ajudando a natureza, estamos construindo dentro do Degase um viveiro de produção de mudas de espécie de mangue, porque o Degase, a sede do Degase é na Ilha do Governador, onde muitos mangues estão sofrendo com a falta de respeito à natureza. Então, para recuperar isso, nós estamos envolvendo os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa para que façam plantações de mudas de espécies do mangue, para preservar o mangue, e ensinar essa prática aos jovens que estão cumprindo medida socioeducativa. Olha que simbolismo. Nós destruímos a cidadania desses jovens, nós destruímos a natureza, e nós estamos fazendo com que esses jovens sejam protagonistas da reconstrução da natureza para serem protagonistas da reconstrução da sua cidadania. Então, esse é o projeto que a gente está, com toda a resistência, invadindo lá o Degase. E aí o Celso pergunta assim, a Inverpar pode ajudar nesse nosso projeto tão bonito de reconstrução da natureza e da cidadania e da dignidade da pessoa humana? Pois, Celso, na verdade, como eu já coloquei anteriormente, todo processo, ele necessita passar por um processo, ou pelo edital de seleção. As demandas são muitas, iniciativas super importantes, já tivemos outras experiências com a questão dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa, tanto no Instituto como em outras experiências. E assim, hoje eu tenho um pacote fechado daquilo que já foi selecionado e o recurso está todo destinado. Então, a princípio, para 2016 a gente não consegue, mas o que eu posso te orientar? Inscreva o projeto.
para o ciclo 2016 e 2017, a gente não tem mais o edital, mas no 2017 a gente abre para o próximo ciclo. Então, é bacana você poder acompanhar as informações do próprio Instituto Invepar pelo site www.invepar.com.br, na aba do Instituto. Dá uma observada nas iniciativas que foram apoiadas. O edital a gente deixa disponível para vocês entenderem quais são os critérios. Tem a ver com foco temático? Tem, porque está tratando o resgate do meio ambiente. A gente tem outras iniciativas, inclusive com a ocupação de áreas ociosas. A responsabilidade socioambiental é um dos valores, né? O projeto que vai acontecer agora no Rio Comprido, uma organização específica, estava passando uma questão muito séria, o descarte irregular de lixo no muro do projeto. Então, assim, é o Centro Cultural Manuel Vitorino. A gente está tentando fazer, além do apoio direcionado para a questão de inclusão sociocultural, que outra parceria a gente pode articular pelo próprio Instituto, pelo Metrô Rio, que é tentar mitigar um pouco daquele impacto. Porque a questão do descarte de lixo, mas não tem lata. A comunidade desce e bota na porta. Ele mostrou uma foto, gente, é vetor, é rato. Então, assim, é muito crítico nesse tempo de Zika zero, ter uma questão dessa na porta de um projeto é bem preocupante. Mas fica a dica e vale para o próximo edital. E eu vou dar uma dica, porque a gente fica vendo muito essas questões do Lava Jato e a gente acaba aprendendo com o bandido algumas coisas que o bandido faz que a gente pode fazer também para o bem. Como o Degase na Ilha do Governador e lá não tem metrô, você aluga um apartamentozinho, aluga uma sedezinha do Rede Jurídica TV na beira do metrô, que aí você passa a ser um dos beneficiários dos projetos do MVPar. Olha, depois... o desembargador está convidando a você, ouvinte, a você, meu companheiro, a fazer o que a ministra Carmen Lúcia, uma mulher importante, disse que nós deveríamos fazer. Ela citou um outro personagem da história mundial para dizer que o que está nos faltando é a audácia dos canalhas. Não, mas isso também está na Bíblia, né? Porque o próprio Cristo, num dos seus sermões, ele diz que nós precisamos ter a esperteza dos espíritos das trevas para atuar como espírito da luz. Então, essa é uma ideia, claro que isso é uma brincadeira, não se deve fazer isso em hipótese alguma, mas a gente tem jurisprudência no movimento bíblico, né? Não, o de Israel, que foi o personagem, eu não queria mencionar para não trazer outro personagem aqui, mas o de Israel, ele se apoiou na Bíblia. Mas estamos nos segundos finais, eu queria que vocês, Ilma, usassem esses segundos finais para se despedir dos nossos ouvintes, agradecendo a sua presença. Foi de suma importância ouvir você e saber que a Invepar tem essa preocupação com a responsabilidade social. Bem, foi um enorme prazer estar aqui nessa sala com vocês. Primeira experiência nossa nesse ambiente da Rede Jurídica TV, via Rádio Manchete. Encontro com a Justiça. Encontro com a Justiça, uma pauta importantíssima. Tenho certeza que abre outros canais para outras organizações poderem falar um pouco da sua experiência. Em nome da Invepar e do Instituto Invepar, agradecemos muito o convite de vocês. Espero vê-los em breve, ouvi-los em breve. Muito obrigado. Vamos agora ao Jornal Manchete Online, edição das 11 horas, com Enio Paz. E em seguida, o vereador Jefferson Moura. Vamos falar sobre muitos assuntos que estão aí na pauta do dia.